Saudações. Por uma série de questões outras, eu não sou bom em situações sociais. Elas me deixam ansioso. E hoje eu vou ter um punhado delas. Estamos indo ao dentista. Depois vamos na farmácia municipal. Aí a gente tem que ir a banco. 2. Para uma pessoa, digamos assim, totalmente típica, sem problema. Mas não é o meu caso. Eu não sou totalmente típico. Enfim, vamos falar de geopolítica. Ontem foi um dia de ataques duríssimos da Federação Russa contra alvos no campo de treino ocidental inteiro, principalmente Odessa. Odessa foi atacada com dureza, mas teve ataque, como eu disse, em todo o campo de teste ocidental. A Federação Russa não andou tendo misericórdia, o que indica que a fase europeia do conflito está perto de se encerrar. Verdade seja dita, gente. Nós estamos em agosto, estamos a pouco mais de um mês do início do outono no hemisfério norte, e a situação da Europa é cataclísmica, sobretudo se você compara em relação ao ano passado. A Federação Russa espera-se um crescimento de mais de 5% do PIB, inferior somente ao da China e da Índia. Ou seja, os países que mais estão crescendo no mundo é o dos BRICS, de longe. A Europa, para não falar na situação calamitosa, quase cataclísmica da Inglaterra, você tem uma situação igualmente calamitosa da Alemanha e da Suécia. A Europa está afundando, apodrecendo. Por quê? Para lamber o coturno dos Estados Unidos. Sabe, a junção de liberais, esquerda identitária, verdistas, ongueiros, verdade seja dita, destruiu a Alemanha. Na Suécia, o que aconteceu? A associação desses grupos com a esquerda, e evidentemente não tem nada a ver de esquerda, só é identitária, juntando-se isso, governos lastimáveis, acabou levando a extrema-direita ao poder. Na verdade, essa é a tendência da Europa inteira. Vitória da extrema-direita. A Espanha escapou porque o Pedro Sánchez, não estou elogiando ele, ele não é da esquerda de verdade, ele é otanista, mas o Pedro Sánchez é muito mais esperto do que eu mesmo achava. A manobra dele de emparedar a população contra a extrema-direita foi muito inteligente. Então, nas eleições, o Vox perdeu 1/3 das cadeiras e os nacionalistas ganharam. Então, nacionalistas autonomistas, né? Nacionalistas catalães, nacionalistas bascos venceram. Então a estratégia dele
foi muito inteligente. Quer dizer, emparelha a população, de modo que ou vota nele, ou em pessoas que podem se aliar a ele, ou vota na extrema-direita. O Vox falou muita bobagem, muita bobagem. O pessoal do Vox falou muita merda. E isso assusta até os conservadores. É mais ou menos o que está acontecendo na Argentina com o tal Milei. Ele chegou no teto e vai começar a cair igual o Afif Domingos, na famosa eleição pós-redemocratização. Por quê? Porque à medida que ele for falando, ele fala muita merda, ele vai afastando os moderados, que na verdade são quem decide a eleição. A mesma coisa teria acontecido no Brasil, se o Bozo não tivesse inventado a fakeada. O que garantiu a vitória para o Bozo foi a fakeada. Basicamente porque permitiu que ele ficasse de boca fechada. Que o Brasil não percebesse a burrice, a estupidez, a desumanidade daquele ser de inteligência limítrofe. Certo? Foi uma estratégia brilhante. Manter ele de boca fechada. Agora, o Javier Milei, mantendo a boca aberta, vai perder a eleição naturalmente contra quem quer que o enfrente. Certo? Então, inclusive o Partido Justicialista, peronista, tem chance. Basta ir para o segundo turno. Não interessa quem for contra o Javier Milei, vai ganhar. Exatamente porque de boca fechada ele é um poeta. Certo? A estratégia do peronismo argentino, que tudo indica, é parecida com a do PSOE e do Podemos espanhol. Emparelha a população com uma escolha horrível, que escolhas ruins podem parecer razoáveis. Primeira parte resolvida. Foi rápido. O povo aqui é muito eficiente, gente. Olha, eu não sou de elogiar minha cidade, não. Né? Porque ela é bem comum e ela só bem... O prefeito é bem zoado. Mas eu não canso o sistema de saúde daqui. É SUS, mas a prefeitura também colabora com os bons milhões e as mineradoras com mais dinheiro ainda. Então o resultado é que dá para fazer muita coisa que eu creio que em outras cidades seria impensável. Já marquei a limpeza e uma pequena cirurgia. Volto aqui em setembro. Agora nós vamos na farmácia municipal, que eu tenho que tomar os antibióticos. E o SUS e a municipalidade pagam qualquer medicamento prescrito em postos do SUS. Então estou indo lá. E enquanto isso, vamos voltar ao nosso assunto. É que essa ascensão da direita, não gosto nem de falar extrema direita, porque direita é direita. Ela pode se disfarçar de liberal, de identitária, mas direita é direita. Assustou que seja, ela vira fascista. Aliás, pouca coisa mais próxima, já disseram isso, de um fascista do que um liberal assustado. Então, a estratégia da direita tem sido se valer dos crentes, os evangélicos, historicamente conservadores. Eles apoiaram todas as ditaduras. Onde tinha uma ditadura, tinha evangélico apoiando. Isso valeu para todas desde que esses neopentecostais surgiram, né? O DNA deles é golpista, é extremista, é ditatorial. Perfeito? Então aqui no Brasil já não pode pensar nos anos Bolsonaro sem pensar na liderança evangélica. Não dá para dissociar o crente do bolsonarista, né? Assim como não dá para dissociar o agronegócio, o latifúndio, o garimpo ilegal, os madeireiros, a bancada da bala desse povo. Infelizmente, para eles, né, o nome deles vai estar associado eternamente ao que foi o bolsonarismo. Na verdade, entre os bolsonaristas mais radicais, eu diria os mais doentes, a quantidade de evangélico é uma coisa impressionante. Tem católico também, tem espírita, né? Tá aí o tal Pereira Franco para demonstrar muito bem.
mas essencialmente são os evangélicos. Por quê? Os evangélicos se valem de uma coisa que Jesus nunca se valeu, que é a pauta moralista. Jesus, na verdade, se você segue a lei, ele era profundamente antimoralista. Como eu disse, o famoso episódio machos religiosos escrotos versus mulher que ia ser apedrejada mostra isso muito bem. O desprezo que Jesus tinha por moralista. Ele nunca, na verdade, ele nunca nem combateu outras religiões. Jesus não prega contra os adoradores das religiões pagãs. Jesus prega contra os adoradores de Mamon, o dinheiro. E Jesus não foi traído por um pagão. Jesus foi traído pelo homem que coletava as ofertas. Judas Iscariotes, o trabalho dele era esse: coletar as ofertas e administrar o dinheiro. Certo? Esse é o tipo de gente que traiu Jesus e continua traindo Jesus. E é lógico, os impérios romanos sempre sabem se aproveitar dessas pessoas, porque sabem que o preço delas é o dinheiro. Enfia dinheiro na bunda delas, ou na Bíblia delas, ou no Ministério da Educação delas, ou no Ministério do Direito Humano delas, enfia dinheiro nos helicópteros delas, nos pneus delas, e esses religiosos fazem o que um governo opressor quiser, e felizes, certo? É sobre isso que a gente está falando. Então, deixar a esquerda a pautas que não têm necessariamente relação com a esquerda, são pautas identitárias, foi um erro terrível. Mas não foi um erro, foi um projeto da direita. A esquerda só caiu como pata. Resultado, você afasta as pessoas tradicionalmente de esquerda, e sem a utopia de um mundo melhor, sem esperança, por que a pessoa votaria na esquerda? Sobretudo se ela é associada a pautas que o povo mesmo não curte. Você não vai votar na esquerda, você vai votar na extrema direita. Então não é nem uma questão de consciência de classe, né? Os antigos eleitores de esquerda, a antiga classe trabalhadora que foi abandonada em prol da luta identitária, se virar para a extrema direita. Foi um projeto da direita. E a esquerda, repito, caiu como pata. Sem esperança, sem utopia, para que você vai votar na esquerda? Certo? Para quê? Ainda mais sociedades misóginas. Não vai votar na esquerda por causa disso. E o resultado é que a esquerda morreu. Olha que sujeira. A esquerda morreu na Europa. Não tem mais esquerda na Europa. Talvez na Grécia. Em minorias em Portugal e na Itália. França, né? E uma minoria também na Alemanha. A esquerda só deu espaço para o verdismo ungueiro e para o liberalismo identitário. As pessoas falam na cara dura que o Partido Democrata é de esquerda. Ele não tem nada de esquerda. É direita da bruta mesmo, só que liberal. As pessoas falam, têm coragem de falar que o PSOE é de esquerda. Que o Partido Socialista Francês é de esquerda. Que a SD, o Partido Social Democrata Alemão, é de esquerda. Não é. São partidos de direita. São liberais. Eles se converteram. Certo? É o que a Margaret Thatcher fala. Quando ela diz que a maior conquista do governo dela foi fazer com que os trabalhistas assumissem um discurso que, na verdade, era historicamente os conservadores. Isso é uma burrice, cara. Isso é uma burrice pelo qual o mundo vai pagar caro por muito tempo. Certo? Eu não diria o mundo, né? O mundo é muito grande. Porque os africanos visivelmente adotaram outro paradigma. E aqui no Brasil, é claro, nós temos a esquerda solzinha, nós temos o jovem que nega a luta de classes, que fala que a esquerda não existe mais. Tá cheio deles no TikTok, no Twitter, tá? Ululando deles. E aí eles até convencem pessoas igualmente idiotas
Mas, por enquanto, o estrago causado por eles nem é tão grande. Dá para ser revertido. O que não dá para ser revertido fácil é o estrago feito na mente do pobre de direita. Esse, digamos, o conserto dele vai ser mais difícil, demorado. Talvez leve uma geração ou nunca aconteça. É o preço que se paga por ter feito escolhas políticas ruins. Certo? Bom, mas o que isso tem a ver com geopolítica? Tudo. Porque esse jogo dessa suposta democracia burguesa, ele não é travado nas ruas. A França está travando ele nas ruas. Mas no resto do mundo ele é travado nas urnas. Do jeito que a burguesia quer, né? Do jeito que os partidos de direita querem. Usa as redes sociais, as plataformas de streaming para disseminar fake news, né? Alimenta uma multidão de zumbis com essas fake news. E o resultado, como não poderia deixar de ser, são vitórias da direita. Ou, mais propriamente, derrotas da esquerda cada vez mais suposta, à medida que se deixa levar por esse discurso identitarista. Eu faço questão de falar desse discurso identitarista porque ele é uma tática de guerra. Visivelmente ele massacra a resistência popular. Substitui. Cara, eu vejo os caras na rede social das dancinhas. Ontem mesmo eu fiquei abismado. Falei, gente, como é que pode? Um sujeito lá, né, com um chapéuzinho, falando sobre a nova liderança africana, né? Que não é nem de esquerda nem de direita, que esse é um discurso ultrapassado, maldita pessoa que inventou a ideia de esquerda. E é um sujeito, né, que se apresenta bem apessoado, tem um chapeuzinho estiloso. E pelo que eu vi nos comentários, tem até uma legião de imbecis que acredita nele. Os caras citam o Fukuyama, a tese do fim da história, sem vergonha nenhuma, cara, sem vergonha nenhuma. Cara, o Fukuyama foi um imbecil. Ele só teve uma ideia, era um jornalista imbecil que escreveu um artigo, fim da história. O artigo fez sucesso, foi replicado à exaustão. Ele transforma o artigo enchendo ele de linguiça num livro que foi vendido no mundo inteiro e dizia basicamente que a esquerda acabou, que era o fim da história, não tinha mais esquerda nem direita, era o triunfo da democracia e outras platitudes, outras bobagens, né? Ele simplesmente disse que a esquerda acabou, que o socialismo havia acabado, sem levar em consideração a China. Olha o tamanho da burrice do cidadão. Ele simplesmente ignorou a China. Ele confundiu o socialismo com a União Soviética. O resultado está aí para todo mundo ver, né? Não tem um sujeito mais desmentido pela história do que o Fukuyama. E mesmo assim esses jovens, né, citam ele, os pós-modernistas franceses, né, que é outro grupo de babaca. Vamos falar sério, né? Nossa senhora, tem que juntar 10 para valer meio. Então esses caras citam essas bobagens, essas platitudes. O sinal tá fechado, mas não... Ah não, para pedestre tá aberta lá. Fechada para cá, beleza. Então cita esses caras sem vergonha nenhuma. Então esse tipo de discurso, ele me lembra muito o que Humberto Eco falava, né? Que a internet daria voz a uma legião de imbecis e é o idiota da aldeia, né? É isso. E é uma estratégia de guerra, evidentemente. Uma pessoa que está cismando em discutir comigo, sabe, colocando palavras que eu não disse na minha boca, que eu falei assim, gente, a associação da esquerda e do peronismo com a luta identitária que houve na Argentina tem responsabilidade na ascensão de figuras como Milei. A pessoa entendeu como se eu estivesse dizendo que a culpa da ascensão da extrema-direita era da luta pelo aborto, uma coisa que eu não disse, certo? Até porque a questão é econômica. Aí a pessoa tá lá discutindo comigo,
E eu falei, cara, olha o que aconteceu no Chile. Né? Já falei sobre esse episódio do Chile. O Boric é o resultado de um erro terrível do Partido Socialista e do Partido Comunista. Foi fazer primária. Na primária, os jovens, sua maioria, indicaram o imbecil do Boric. E o resultado é que todo mundo vê, cara. Fizeram uma Constituição lacradora. Resultado: 60% dos chilenos, mais 60%, foi 63%, 65%, não sei, 2/3 dos chilenos recusaram a nova Constituição porque não tinha a cara do Chile, era a cara da juventude lacradora. Quer dizer, aí agora vão ter que eleger de novo novos constituintes, a extrema-direita venceu e agora a Constituinte corre o risco de ficar pior do que já era. Sabe, é essa burrice tática que eu tô falando. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Paulo Cabral, que é engenheiro, né, tá me ajudando a montar o site do canal. Ele me deu esse monitor aqui. Certo, esse é o monitor. Ok. Aí, o que aconteceu? Eu tava lá a mãe dele, que mora em Três Ranchos, pintura aqui, trouxe pra mim. O ateliê, onde ela faz curso de pintura, é perto da farmácia municipal. Cheguei na farmácia municipal, tinha um remédio. Os remédios que me foram receitados, os antibióticos. Só que a energia acabou, né? Equatorial, vamos falar sério, né, gente? Equatorial é uma tragédia. Então não vai voltar tão cedo, porque foi um transformador que estourou. Falei, bom, eu também tenho que ir ao banco, como eu mesmo disse. Só que o banco só abre às 10. Aí eu fui lá no ateliê, peguei o monitor. E veja só, com o monitor aí eu posso fazer streaming. Porque para fazer algum tipo de streaming você precisa de 2 monitores. Graças aos membros do canal eu consegui comprar um. Mas faltava o segundo, que eu ganhei. Aí ok. Aí tem um problema da mesa. A mesa tem uma plataforma elevada. Não dá para instalar 2 monitores. Uma mesa nova é 600 conto, é muito dinheiro. Mas uma cegueta é bem mais barato. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma cegueta e aí eu vou simplesmente cortar a parte de cima da mesa, aplanar ela. Uma lixa também é barato, lixo, tinta e pincel é barato, pinto ela, fica uma mesa nova. Eu gasto o quê? R$100 para reformar e gastaria 600 para comprar uma nova. Eu só preciso juntar R$100 e eu arrumo a minha mesa. Muito melhor do que ter que comprar outra, né? E, bom, esse monitor é mais uma conquista importante pra gente, né? O Paulo já está trabalhando no site, porque eu posso deixar o material que eu uso nas lives disponível, escrever texto. Eu tô com medo de ser banido outra vez da rede social das tretas, né? Tá ficando só um pessoal mais de direita. Então eu tô com medo de ser banido. Eu tenho medo de ser banido dessa plataforma aqui. Eles já me desmonetizam, já pegar meu dinheiro. Então qualquer hora eu danço aqui também. Então tem que começar a pensar em alternativas, certo? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então vou fazer um site. Simplesmente vou fazer um site. Já comprei o domínio. Já tem a hospedagem. Agora é só fazer o conteúdo. De toda forma, o monitor é uma coisa bem desajeitada de carregar. Mas minha tia tem carro que trabalha aqui no centro. Eu vou levar lá para ela e ela termina de levar para mim. Quanto ao banco e aos remédios, acho que hoje não vai dar. Talvez a parte da tarde, né? Oremos. A gente disse, caiu a energia. E é no centro inteiro. Então é por causa disso que a SMTC está controlando o trânsito, já que não tem energia para os sinais, né? Menos mal. Aí o que acontece? Eu vim ali levar o monitor para minha tia levar para mim e vi um ônibus daqueles do Hemocentro, né? Não tô fazendo nada. Vou doar, né? Meu sangue é o de cachorro. Todo mundo em Goiás tem, ó, positivo. Então,
Se a falta de energia não for um obstáculo, bora lá. Catalão sempre tem mais doador, incrivelmente, do que gente que precisa. Por isso que o Hemocentro de Goiânia sempre está mandando um ônibus deles para cá. É uma população solidária. Então, peraí, eu vou fazer a minha parte e já volto. Eu achei que o ônibus tinha um gerador autônomo, não tem. Então, nem jeito de doar sangue tem. Como não tem jeito no banco, ainda é muito cedo. Não tem jeito na farmácia municipal, porque tá sem energia. Não tem jeito de doar sangue, porque tá sem energia. Vou voltar para casa. Depois do almoço eu reapareço, né? Esse dia eu tava rindo com um leitor aqui, um espectador, né? Espectador profissional. Eu tava falando que esse é o canal de geopolítica e economia política mais zoado da internet brasileira. Porque na mesma hora que a gente tá falando de geopolítica, agora eu vou comprar pão. É isso mesmo, Valéria. Nós não temos uma estética que é a mais comum, né? Tem uma música impactante, e aí você coloca umas fotos aleatórias e touché. Mas se você for parar para ver, é claro, o Comandante Farinácio tem uma estrutura de áudio e vídeo que é extraordinária, muito boa. O Geoforça, que é outro canal que eu indico, gosto muito do Geoforça. Recomendo, gente, se vocês não estão inscritos no Geoforça e no Comandante Farinácio, se inscrevam. Não estou ganhando nada com isso, tipo, para falar, não. É porque realmente são canais que eu assisto. Certo? São canais que eu assisto. E eu recomendo, são bons. São bons. E a estética deles é bem mais apurada do que a minha, né? Eu uso uma câmera de R$27, comprada numa loja de produtos chineses, e esse celular. Nós temos até um som bom, mas ele tá zoado. Vai ter que esperar o Paulo vir em Catalão para arrumar para mim. Ele é engenheiro, então é certeza que ele consegue. E a gente não vai comprar um som novo, até porque a gente não tem dinheiro. Mas mesmo se a gente tivesse, enquanto tiver a chance de arrumar o que a gente tem, uai, fala sério, dinheiro não é capim não. Temos que economizar. Então acho que dá para arrumar. Tenho certeza que o Paulo dá conta de arrumar. Mas, voltando ao assunto. Nós estávamos falando sobre essa estratégia da direita mundial de enfiar o identitarismo e associar ele com a esquerda, tornar ele sinônimo de esquerda. E o quanto isso favoreceu a emergência de pautas liberais na economia, disfarçada de conservador no costume. A massa do público evangélico não é necessariamente a mais estudada do país, né? Então, e você tem aquela coisa que eu já havia comentado, explicado pelo Max Weber, de dominação carismática. Dominação capacidade de encontrar a obediência. Isso comparando com o poder, que é a capacidade de impor a própria vontade. E a dominação carismática é aquela que a obediência se dá pela crença em algum poder excepcional do líder carismático. Isso vale tanto para o pessoal do micto, né? Que mesmo contra todas as evidências do universo, considera aquilo como uma espécie de ungido, como mesmo entre os lulistas, né? Até eu, gente, na hora que eu desconfio que se o Lula mandar pular, eu só pergunto a altura. Então não é necessariamente racional, no sentido assim de que a liderança carismática se dá porque as pessoas são burras. Não. Tem muita gente inteligente que segue o micto. Muito médico, muito advogado, muito engenheiro, maioria eu diria. Não tem nada a ver com condição social. O pessoal mais fanático pelo mito são
latifundiários ricos. Então não é uma questão de classe, cor ou estudo. Pessoas de todas as classes, pessoas de todas as cores, pessoas de todos os níveis de estudo podem seguir um líder carismático. Você não vai ver alguém dando gritinho faniquito pelo Alckmin, né? Ou para aquele miliciano carioca que os paulistas elegeram governador. São seres absolutamente sem carisma. Aí é outro tipo de coisa, é mais um problema moral mesmo. De toda forma, a estratégia funciona. Associa a esquerda com pautas que o público em geral não gosta e tire votos da esquerda com um discurso moralista. A esquerda quer como um pato. É uma estratégia global. Perfeito, é uma estratégia global. Agora, aí como eu estava falando lá no começo, antes de me perder em raciocínio nos outros, uma pessoa que está insistindo em discutir comigo, claro, eu não entro no meta porque acho que se você está no Twitter e reclama que a pessoa está discutindo com você sem motivo, você está no lugar errado. Que é o que as pessoas fazem no Twitter, né? Elas tretam sem motivo. Então, ela falou assim, a China e a Rússia que vocês tanto defendem, permite o aborto. Como se eu tivesse dito que a luta pelo aborto foi responsável pela ascensão da extrema-direita. Não, o que eu disse foi que essa luta mal planejada associou a esquerda com essas pautas e fez a esquerda perder votos que vão fazer muita falta. Foi isso que eu disse. E de fato, Rússia e China permitem o aborto, exatamente porque não são liberais. Os Estados Unidos vão deixar de permitir daqui a pouco. Parabéns, pessoal do Me Too, né? Os Estados Unidos vão permitir a volta das leis de Jim daqui a pouco. Parabéns, pessoal do BLM. Certo? É uma estratégia vencedora, inclusive. De toda forma, eu tenho que falar mais do que vem a seguir. Como eu disse, a fase europeia do conflito está para ser encerrada. Os otanucranáceos não aguentam o inverno. Certo? Inclusive eu acho que os russos estão até agindo com uma certa dose de crueldade, que está fazendo ataque de saturação. Ontem houve um ataque de saturação enorme contra o Odessa. Mas essencialmente estão indo devagarzinho, parecido com a estratégia dos 1000 cortes chinesa, né? Bem devagar. Só que mesmo eles têm que encerrar isso, apesar de estar ganhando dinheiro como nunca. Eles precisam liquidar de uma vez o inimigo que é o Ocidente. E como eu disse, isso não vai ser feito na Europa, isso vai ser feito no Oriente Médio, né? Inclusive a coisa está escalando na Síria, mas por questões outras. O que acontece é que o Netanyahu, sempre que ele é contestado internamente, ele arruma uma treta com os árabes para aumentar a sua popularidade ou justificar as suas políticas, a permanência dele como primeiro. Netanyahu é um crápula, gente. Ele é um bozo com cérebro. Por isso ele é perigoso, muito perigoso. Mas ele também vai ser derrotado. Um mundo novo, querendo ou não, vai surgir. Ok? Tenha um bom dia. À tarde eu vou tentar ir no banco e na farmácia. E aí eu gravo mais.